Fala pessoal, beleza? Queria trazer para vocês aqui, a sugestão de um curso bíblico, Na verdade, eu creio que o maior curso bíblico, já conhecido, que é a Escola Dominical. A Escola Dominical é um curso bíblico, que é dado nas igrejas. E eu queria apresentar para vocês aqui esse curso bíblico. Na verdade, as lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas da CPAD, que será estudado agora no terceiro trimestre deste ano. As Assembleias de Deus no Brasil se utilizam, dessa revista e é um excelente curso bíblico. Eu mesmo me lembro, de desde criança frequentar a escola dominical e aprender a palavra de Deus. Esse terceiro trimestre, o tema será os ataques contra a Igreja de Cristo. Esse é o tema. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Em visto a tantas heresias, tantas distorções da Bíblia, nós vemos a importância de estudarmos a palavra de Deus. Essa lição ela vem falando exatamente sobre isso, os ataques à igreja cristã, vindas de fora da igreja, do meio secular, da cultura pós-moderna, e também os ataques ao cristianismo, até mesmo dentro do meio evangélico, através aí da teologia liberal, da interpretação errada da Bíblia. É comentada pelo pastor José Gonçalves, tem também aqui o livro de apoio. Quem tiver interesse, você encontra essa revista, esse curso bíblico nas livrarias em todo o Brasil, e normalmente nas Assembleias de Deus há outras editoras também, você tem esse curso na escola dominical. Beleza? Ela vai falar sobre, nos diz aqui a introdução: vivemos num tempo em que a Igreja do Senhor Jesus tem sido atacada por todas as sortes de pensamentos e teorias contrárias aos valores que os cristãos amam, conforme exposto nas Escrituras Sagradas. Alguns mestres não se furtam em relativizar a Bíblia, desconstruí-la e finalmente normalizar pecados e modismos que afrontam claramente o propósito de Deus para a vida da Igreja de Cristo. Então nós vemos hoje em dia que vivemos numa sociedade pós-moderna, E a lição desse trimestre vem trazendo aqui a visão bíblica, e a defesa da fé em relação a esses ataques. A primeira lição é sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Ela vai abordar diversos temas, que eu indico aqui a vocês, Eu mesmo acompanho já há anos, as lições bíblicas da CPAD, desde a minha infância, Você encontra também videoaulas pelo YouTube, uma que eu recomendo, inclusive, é do pastor Osiel Gomes, Tem as lives, aulas dele. É claro que a melhor maneira de você aprender as lições bíblicas da escola dominical é na própria escola dominical, ali, presencialmente, com o professor, na igreja. Ela vai falar sobre diversos assuntos importantes, como, por exemplo, a banalização da graça, e outros assuntos sobre a questão, a normalização do divórcio, sobre os questionamentos dos ateístas em relação à Bíblia, que muitos acreditam que a Bíblia é um gibi, a Bíblia a relativização da Bíblia, a questão do materialismo, também sobre a Bíblia, a relativização da Bíblia e outros assuntos, a questão dos desigrejados, as mídias sociais, as sutilezas da espiritualidade holística, enfim. Fica aqui a dica para vocês, desse curso bíblico, um curso bíblico gratuito, você só tem que adquirir a revista, e assistir às videoaulas ou o curso bíblico ali presencial na igreja. Beleza? A primeira lição, ela vem falando textual, mas o Espírito expressamente diz em 1 Timóteo 4:1:
Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A Bíblia aqui nos diz, né, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. É o que temos visto, né, ultimamente, né, muitas pessoas abandonarem a fé, dando ouvidos a heresias, a interpretações erradas da Bíblia. Né? E para que a gente não caia, né, nesse erro, é importante estudarmos a Bíblia, né, frequentarmos a escola dominical, certo? Termos o discernimento de Deus sobre a quem a gente ouve, né? Se temos ouvido a palavra de Deus ou se temos dado ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vemos que o meio secular, através da mídia, né, ela vem trazendo às pessoas uma visão de mundo anticristã. Né? Nós vemos os jovens sendo doutrinados muitas vezes nas escolas, faculdades, por ideologias que tentam desconstruir os valores cristãos. Certo? Então, vemos aqui, vou ser breve, a leitura bíblica, né, em relação à primeira lição, nos diz assim, 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então a lição aqui vem trazendo, né, a explicação, mas a princípio nós vemos aqui a questão da apostasia, de muitos, né, darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então nós vemos aqui que aqueles que se afastam da palavra de Deus, né, do verdadeiro evangelho, eles têm a sua mente cauterizada, né, pelo diabo, por heresias, por espíritos enganadores, né? Enfim, eu não vou me estender aqui na lição, hoje é só né, uma dica aqui para vocês, né, de extrema importância. Tem aqui a revista, o livro de apoio, né, de um estudo bíblico. Eu queria basicamente recomendar para vocês aqui esse estudo bíblico, esse curso bíblico, né, baseado logicamente na Bíblia. E pegando também esse assunto, vou indicar para vocês aqui 2 livros sobre o assunto. Um deles é esse aqui que eu estou lendo, Seitas Heresias, o sinal dos fim dos tempos. Né? Ele vem trazendo a cosmovisão, a visão bíblica em relação às principais religiões, né? Aos quais pela Bíblia são consideradas seitas e heresias, né? Tanto religiões como ideologias, né? Por exemplo, como o comunismo marxista, né? Vemos hoje em dia aí o marxismo cultural, né? Por exemplo, ser anticristão. Daí a gente vê que não tem como um cristão ser de esquerda, né? Isso aí já é algo bem claro. O outro livro também aí para quem tem questionamentos em relação à Bíblia, se a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Outro livro que eu quero indicar é este aqui, eu li também, gostei muito. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É um excelente livro de Norman Geisler, Não tenho fé suficiente para ser ateu, que aborda essa questão, né? Como podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a verdade absoluta. Até temos hoje em dia aí a questão do relativismo, a ideia de que não existem verdades
absolutas. O relativismo também se infiltrou até mesmo no meio evangélico, relativizando as doutrinas, né, os valores morais e éticos cristãos. Então nós temos aí o problema do relativismo. Existe verdade absoluta? Né? Vemos que pela Bíblia, sim, existe verdades e valores absolutos estabelecidos por Deus. Este livro vem falando a respeito dessas e outras questões, né? Como podemos crer que a Bíblia não foi manipulada, de que ela é autêntica, é a palavra de Deus, né? Enfim, em relação a isso, hoje eu queria deixar a princípio aqui essas dicas de livro e de curso bíblico. Beleza? Deus abençoando, né? Voltaremos com mais vídeos. Deus abençoe e até a próxima.